Quer aprender como é que eu faço wireframe nos meus projetos? Então bora lá. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu crio um wireframe na hora que eu estou criando um projeto. Só para dar um pouco de contexto para vocês o que é um wireframe. Um wireframe basicamente é a estrutura do seu projeto. Normalmente quando você vai tendo algumas ideias, você passa por alguns processos de design, né? Da criação de um briefing, você faz todo aquele levantamento de pesquisa ali, o sitemap e tudo mais. E aí você vai passar para a parte de estruturação, onde você vai começar a fazer aqueles seus primeiros rabiscos ali da interface para entender um pouco mais da estrutura. Nada focado em visual, 100% na estrutura. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Existem várias formas de você fazer um wireframe, mas a forma com que eu uso e que tem funcionado muito bem para mim são duas. Eu uso ou o FigJam ou o Figma. Para cada uma delas eu tenho uma finalidade diferente e eu vou explicar para vocês passo a passo. Mas André, qual é melhor? Qual que você usa mais? Então, não tem melhor. Normalmente quando eu quero fazer algo mais rápido, que o meu projeto já é um projeto existente, que já tem um design system ali por trás, já bem sólido, eu uso muito o FigJam. Porque o FigJam vai servir muito mais para desbloquear ali, para tirar aquela coisa que está na minha cabeça e eu quero botar algo rapidinho ali, só para ter uma noção de estrutura e às vezes discutir ali com o meu time se aquilo ali vai resolver o problema do usuário e depois eu já vou e passo direto para o design final. Porque vai ser muito mais fácil do que eu ter que evoluir esse wireframe depois. Aí a gente chama aí, tem duas coisas aí, duas palavrinhas. Tem o wireframe low fidelity, que é o bem rabiscão, né? Que é o de baixa fidelidade, que você faz basicamente um garrancho ali no FigJam. E tem o high fidelity, que é o de alta fidelidade, que eu normalmente faço no Figma, que é quando eu estou iniciando um projeto. Eu preciso, às vezes, aprovar um wireframe com o cliente, ou preciso aprovar um wireframe com o meu time inteiro e fazer alguns testes clicáveis. Então eu tenho que fazer um wireframe um pouco mais avançado, eu não posso simplesmente deixar ele no rabisco, que isso pode prejudicar o meu teste. Agora que eu já falei um pouco aqui sobre o wireframe, vamos direto aqui para a tela que a gente vai começar a entender e fazer um aqui na prática. Vamos embora. Para mostrar para vocês como que eu faço para criar um wireframe, eu criei um projeto chamado Cultura Sync. O Cultura Sync ele é um aplicativo para iOS e Android também. Além dele traduzir o idioma, ele também poderia mostrar comidas locais, os principais lugares para também visitar. Então, falando bem rápido aqui do nosso projeto, a gente já falou da descrição, logo depois o público-alvo, com viajantes internacionais, nômades digitais e estudantes de intercâmbio. Aí, pensando rapidamente também num tom de voz, pode ser algo educativo, alegre, informal e também curioso. Então, são formas com que a gente pode se expressar dentro do app. Claro que aqui poderiam entrar algumas coisas, como os entregáveis, por exemplo. Aí a gente botaria UX Research, wireframe, design final, protótipo, todas as coisas que eu normalmente gosto de adicionar no briefing e também umas referências visuais. Mas para cá, para o nosso vídeo, a gente não precisa entrar tanto em detalhe assim. Aí, a partir daí, eu foquei, né, nessa nossa tarefa aqui em algo mais simples. É uma criação de conta. O aplicativo, para você ter acesso a ele, você tem que criar a sua conta. Então eu bolei um user flow aqui, que aí a gente consegue entender basicamente como funciona a criação de conta. E aí eu fiz aqui o começo, a pessoa vai poder, o usuário no caso, criar a sua conta, e aí a gente tem alguns steps aqui, né? Ah, o e-mail tá válido? Sim. Então ele vai para a parte de senha. Se o e-mail não estiver válido, ele vai para outro caminho aqui, que vai provavelmente destacar aquele campo e ele tem que reescrever aquilo de novo. Aí depois que ele reescreveu com o e-mail certinho, passou aqui para a parte de senha forte. A gente pode adicionar algumas coisas como número de caracteres que você pode botar, maiúscula, caractere especial também. Se a senha estiver forte, estiver preenchendo todos os requisitos, ele vai para a parte de conta registrada. Você vai apertar ali o botão para criar a conta e sucesso, né? Caso não, ele vai ter que de novo olhar ali o que ele está escrevendo e registrar a conta dele. Depois disso, o usuário vai estar logado e vai entrar na parte de onboarding ali, né, do aplicativo, que é a parte de bem-vindo, vai explicando ali um pouco como é que funcionam as coisas. Também tem um outro fluxo, que é quando o usuário já tem uma conta, digamos que ele
trocou de telefone, baixou o aplicativo novo. E aí ele já vai para a tela direto de quem tem a conta e vai ter ali o e-mail e a senha para ele digitar. Vai apertar para entrar e vai logar no aplicativo. Caso ele não lembre da senha ou digitou a senha errada, tem outras coisas que a gente poderia adicionar aqui nesse user flow. Mas para tornar o nosso vídeo um pouco mais simples e mais direto, eu fiz apenas um fluxo só, beleza? Agora vamos botar a mão na massa e ver como que eu crio aqui na vida real um wireframe aqui no Figma, beleza? A gente vai transformar esse user flow em telas. Então vamos lá, eu vou usar esse FigJam Wire Kit de Figma que eu disponibilizo para os meus alunos. Eu vou pegar o mobile, porque a gente está falando de um aplicativo, né, de iOS e Android, e aí eu vou desagrupar. A gente não tem um browser, né? A gente não tem um navegador, a gente só tem a tela do aplicativo. E aí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser como se fosse um logo do aplicativo. E aí para fazer o logo, normalmente a gente representa uma imagem em si, dessa forma aqui, ó. Você pode fazer um quadrado ou um círculo, não tem problema. Aí você faz um xizinho. Isso aqui normalmente a gente representa uma imagem no wireframe. Vou aqui, ó, selecionar e vou apertar aqui, ó, Group Selection com o botão direito. E ele já fica agrupado, fica mais fácil de eu mexer. E agora, vou lá no meu FigJam Wire Kit, vou selecionar esses aqui, que é o nosso input de texto, e vou colar aqui. Vou botar, ó, digite seu e-mail, e eu vou duplicar aqui segurando o Alt, né? E vamos para a senha. Digite sua senha. E como o usuário está criando aqui a conta dele, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um campo para ele confirmar a senha dele. Eu vou botar confirme sua senha. E a outra coisa que a gente precisa é de um botão. Eu vou vir aqui nos meus botões, vou pegar esse botão aqui e vou botar ele certinho aqui. Criar conta. E é para ficar mais certinho, né? Para ficar mais legal, acho que eu posso até criar, como fosse um título aqui, crie sua conta. Lembrando, a gente não está se preocupando com beleza aqui, né? A gente só quer entender mais a estrutura. E aqui embaixo, eu vou botar aquela opção caso o usuário já tenha uma conta. Já possui uma conta? Clique aqui. Tá vendo? Nós temos a nossa primeira tela. Foi bem simples até de fazer. Agora a gente vai tentar fazer todo esse fluxo aqui. Eu vou duplicar. Eu sei que a gente vai usar isso aqui algumas vezes. Para agrupar, né? Você aperta o Ctrl G e como eu tô no Mac, tudo que é com Ctrl é o Command. E eu aperto o Command G. E para desagrupar, você vai apertar Ctrl Shift G. Se você tiver no Mac, Command Shift G. Aí digamos que o usuário clicou aqui e digitou o e-mail dele. Vou botar andré@email.com. E eu vou botar preto para demarcar aqui, para mostrar que você escreveu. Quando você não escreveu, isso aqui é um texto de suporte, eu deixo com cinza. E esse daqui, eu vou fazer, ó, como se o e-mail não estivesse válido. Deixa eu desagrupar, dar 2 cliques aqui para eu chegar no campo de texto. Vou botar vermelho, aí vou botar andré2@email.com. E vou botar também vermelho. E aí, normalmente, a gente bota um texto de suporte, porque que a gente tem esse erro aqui, o que está acontecendo. Aí você vai botar e-mail inválido. Aí o usuário vai saber o que está rolando. Agora vamos para a senha. Normalmente a gente tem aqueles asteriscozinhos. Vou botar aqui para baixo. Vou dar um Ctrl C nesse texto. Ctrl V aqui. Aí eu adicionei aqui, botei 8 caracteres, uma letra maiúscula, números e caracteres especiais. Essa é a forma para você construir uma senha forte. E aí, quando está tudo certinho e está selecionado, a gente teria uma cor verde, dando a entender que todos os requisitos estão preenchidos. E aqui a gente vai fazer um exemplo com erro. Tem um designer que não pensa em todos os cenários. O cenário de erro é uma coisa muito importante. A gente só faz uma parada que a gente chama de happy path. Você só pensa que o usuário vai passar por todas as partes perfeitas, assim, do início ao final. Nunca vai ter nenhum problema, mas a sua obrigação é pensar em todos os cenários. E o cenário de erro é um deles. Então, eu vou botar aqui, ó, 2 com verde e 2 com vermelho. Agora eu vou duplicar aqui, vou tirar esse daqui e o usuário agora clicou no outro, que é o confirme a sua senha. Então ele confirmou lá, tudo certinho, mas tem mais um cenário de erro que a gente tem que fazer aqui. Aí imagina que as senhas não estão iguais. A gente tem que fazer isso também. Então você, como designer, principalmente o designer de produto, você tem que pensar em todos os cenários possíveis para o seu usuário ficar feliz e nunca ficar parado em alguma tela. Vou botar as senhas estão diferentes. Eu dei uma reorganizada aqui nas telas porque eu vou começar a montar os conectores. Normalmente, depois que eu faço isso, eu me junto com o meu time, faço uma reunião e apresento o fluxo todo para eles. Então vamos começar aqui. Imagina que você acabou de chegar nessa tela. O que você vai fazer?
você vai clicar aqui no e-mail, né? Então você tem duas possibilidades. O seu caminho feliz, que você pode digitar o seu e-mail perfeitamente, ou você tem o caminho que você pode digitar errado. Então você tem essas duas possibilidades. Caso você digite errado, você vai corrigir e você vai passar para essa tela aqui, certo? Porque não tem como você criar sua conta com o e-mail errado, correto? E aí depois, o que você vai fazer? Você vai passar para a sua senha. Então, na sua senha, você tem duas possibilidades. Você também tem a possibilidade de você digitar tudo certo, ou você tem a possibilidade também de digitar tudo errado. Só para dar um pouquinho de contexto aqui para vocês, eu estou usando o X para criar os conectores. Depois que eu preenchi tudo certo, corrigi a minha senha, eu volto para cá. E aí depois eu vou confirmar a minha senha. Para confirmar a minha senha, eu tenho o meu caminho sem errar nada, ou eu tenho o meu caminho onde eu errei alguma coisa. E as senhas estão diferentes. Aí eu vou corrigir essa senha e depois vou voltar para cá e tenho todos os meus campos preenchidos e vou criar a minha conta. E a partir daí, o meu fluxo já está fazendo um sentido. Eu já tenho todas as telas aqui, já tenho tudo bem estruturado na minha cabeça e com isso eu consigo passar para a próxima etapa, que é de fato pegar todos os componentes que eu tenho no meu design system e partir para a mão na massa para montar um protótipo legal e mostrar para o meu time. E aí é handoff, mandar para o desenvolvimento e produção. E aí a gente vai ver o nosso design lá funcionando na vida real. Tem uma telinha só que ficou faltando aqui, que é a tela de quem já criou a sua conta. Então eu vou duplicar aqui, eu vou botar ela bem aqui embaixo e eu só vou trocar algumas coisas dela. Eu vou botar aqui, ó, entrar na sua conta. E o botão também, eu vou botar só entrar. E agora o usuário vai precisar só desses dois campos, né? Só digitar o e-mail e a senha. E a gente vai botar alguma coisa diferente aqui. Já possui uma conta? Não, né? No caso teria que ser se você não tem uma conta. Então ainda não tem uma conta, clique aqui. Deixa eu alinhar aqui. E aí da onde vai vir isso? Eu vou botar só dessa primeira tela, vou apertar o X aqui e vou criar o nosso fluxo. Aí, tá vendo? Tá tudo conectado, sem problema nenhum. Caso ele clique nessa daqui, ele vai voltar para essa tela aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó, eu faço geralmente uma parada só para mudar. Normalmente, quando eu estou voltando no fluxo, eu boto aqui, ó, esse pontilhado. Para voltar, sempre no pontilhado. E para ir para frente, eu boto sempre a linha, ela contínua assim. Então, agora, se você voltar no nosso user flow aqui e você comparar com o nosso design, ele está falando a mesma coisa através das telas. Então, André, como é que é a outra forma que você faz o wireframe? Quando eu estou iniciando um projeto, como eu falei para vocês, eu crio um wireframe mais elaborado, porque eu ainda não tenho um design sólido feito e às vezes eu tenho que apresentar para o meu cliente esse wireframe e também tem outros cenários onde eu tenho que fazer algum teste com esse wireframe antes de evoluir para um design final. E eu vou mostrar para vocês esse mesmo flow aqui dentro do Figma. Então vamos lá. Como vocês já podem ver aqui na tela, eu tenho o wireframe já pronto, com todos os conectores aqui, tudo certinho para poder explicar para o meu time e até poder montar um protótipo com isso. A diferença do outro para esse daqui é tipo brusca, né? Você vê que o outro é basicamente linhas e etc. Esse aqui tem mais preenchimento, tem uns componentes já bem marcados, como o input de texto, o botão. A gente já consegue ver uma diferença de tom, que isso aqui no caso vai ser um link, e já tem uma barra de navegação lá em cima. Então a gente já consegue dar um norte de navegação para a pessoa que for testar ali o protótipo. Para fazer esse tipo de protótipo, você tem duas formas. Você pode simplesmente criar tudo do zero dentro do Figma, ou você também pode usar algum wireframe kit que esteja disponível na comunidade do Figma. Eu uso esse daqui, ó, que é o website Wireframes UI Kit Bricks Agency. Bricks Agency foi o perfil do Figma que criou, e aí ele é de graça, você pode baixar e tem vários componentes lá dentro que você pode usar. E eu, inclusive, já usei várias vezes nos meus projetos pessoais e também para cliente. E é bem rápido e fácil de fazer o wireframe. Você só vai dentro do arquivo, né? Pega lá os componentes que você precisa, joga aqui dentro do Figma e aí você começa a desenhar a sua interface. E aí, só para mostrar aqui para vocês, né, como está toda a navegação. Aqui, se o usuário desse um tap no celular, ele iria para essa tela e iria destacar, né, todo o input de texto. Ele também poderia ir para essa outra aqui. Caso ele, enfim, bote lá o e-mail errado, ele vai ter esse destaque vermelho, né? Que isso é uma tática do design de interface para destacar que tem algo errado na interface. E ele corrigindo, voltaria para essa tela. Depois o usuário iria adicionar a senha. E ele tem duas opções. Ele pode ou digitar tudo certinho, que aí vai ter todos os requisitos preenchidos, ou ele pode ir para um caminho errado, não preenchendo tudo que precisa. Depois a mesma coisa, ele vai
vai preencher tudo certinho, ele vai confirmar a senha dele, né? Estando tudo ok, ele pode criar a conta. Eu até mudei a cor do botão, que é legal que você começa a dar um destaque no botão. Eu deixei o botão inativo, então o usuário não consegue clicar nele ali. E depois que ele preencher tudo certinho, o botão vai destacar com a cor primária, assim, do projeto. E aí ele vai saber onde clicar e vai direto criar a conta dele. Ou ele pode ir também para o cenário ruim, né? Que no caso é ele errar alguma coisa. As senhas estão diferentes, ele pode ver o que está rolando, apagar, reescrever tudo de novo e depois ir de novo para essa tela. Tem a última tela, que é a tela caso o usuário já tenha uma conta, ele vai preencher todas as informações, o botão vai destacar ali de novo e aí entrou ali no sistema e vai aproveitar o projeto. E aí é isso, depois que eu termino esse design aqui do Figma, eu vou provavelmente mostrar para um gerente de projeto, para o time que estiver trabalhando comigo, para a gente fazer uma roda de testes com alguns usuários, para ver se alguém está tendo alguma dificuldade, porque a nossa interface tem que cobrir o principal papel dela, que são dois na verdade. Um é a criação da conta e outra para quem já tem uma conta conseguir entrar sem problema. Depois que tiver tudo testado, tudo certinho, aí a gente vai começar a evoluir para as partes visuais. Eu normalmente gosto de fazer um mood board depois, que é algo que vai contar a história do nosso projeto, vai começar a coletar ali imagens, cores e algumas referências de interface. Então a gente consegue montar um grupo com fontes e outras coisas que são muito legais. Inclusive, se você quer aprender como é que eu faço um moodboard, eu vou deixar um vídeo aqui para você aqui, bem aqui, ó. Eu mostro todo o processo, é muito legal, é um vídeo que vai te dar uns insights muito maneiros e você consegue já ver ali como é que vai ficar aquele gostinho do seu projeto. E aquela coisa, galera, se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever aí no canal e deixa um comentário falando qual é a sua maior dificuldade na hora de fazer um wireframe. Beleza? Eu vou ficando por aqui, ó. Fui!